Pois muito que bem, estamos iniciando mais um programa da série Acerte 7 pontos na sua prova do exame de ordem primeira fase em Direito Civil. 7 questões, 7 dias, 7 temas do Direito Civil e a Amora está aqui beliscando a bunda da mãe dela. É da mãe dela? É da mãe dela? Para com isso, rapaz. Olha lá. Tô garantindo a ração da semana. Olha lá, gente. Quem é? Ai, a Amora. Acho que a Amora não tá muito afim de aparecer. Fala oi pro povo, minha filha. Não quer. Pois muito que bem. Um beijo para todo mundo que tá aí ao vivo acompanhando a gente. Povo lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão. E é isso, produção. Vamos direto ao ponto, porque a gente tem muita coisa para conversar. Professora, qual o tema de hoje? Roberta de Neve e os 7 anões, as 7 questões. Qual o tema de hoje? Sucessões. Pois muito bem. Sempre tem uma questão de prova. Mas a gente vai acertar, Brasil! Olha o povo aí gabaritando como nunca se viu. Gostei deste nome. Gabaritei. A Amora é da Comissão dos Direitos da OABDF, com toda certeza. Manda um oi pra mim, Amarilis. Beijo. Vai chegando. É nóis, pró. Tamo junto. Povo de São José dos Campos. Eita, Brasil. Boa noite, professora maravilhosa. Ai, eu amo quando vocês me chamam de linda, maravilhosa. Ela quer a ração sem trabalhar. Pois é, nem parece que passou fome na rua. Fica aí agora, atrapalhando o trabalho da mãe dela. Então, bora falar de coisa boa? Vamos acertar as questões de sucessões? O que você me diz? A hora é agora. Então, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Roberta de Neve as 7 questões. Eis um tema de sucessões. Bora lá? De olho no material. Olha só, vamos começar aqui nosso episódio número 1 para a gente acertar no alvo, ok? Olha lá. Gente, a gente vai observar o seguinte. Deixa eu te contar uma história aqui. Quando ocorre a morte de uma criatura, essa pessoa vai deixar a chamada herança e essa herança vai para os herdeiros. A gente sabe que enquanto não for feita a partilha dos bens, os herdeiros são proprietários de um todo único e indivisível, denominado herança, que inclusive é bem imóvel por disposição legal. Então a gente sabe que todos os herdeiros vão ficar ali, apegados à herança, até que seja feita a partilha dos bens. Depois que faz a partilha, fica tudo bem, cada um vai embora com o que recebeu. É ou não é, produção? Mas Robertina de Jesus, eu quero saber quem são os herdeiros. E veio um trem aqui agora. Recebo Bevilá com as suas informações. Deixa eu te falar. Um herdeiro não pode alienar, é para mostrar que eu tirei o aparelho, não pode alienar um bem do acervo da herança, porque ele não é proprietário de um bem, ele é proprietário de uma cota, tá? Então ele não pode vender bens específicos da herança, até que seja feita a partilha. Depois da partilha, vida que segue. Mas professora, olha um abração para João Pessoa. Quem são os herdeiros? Boa pergunta. Vamos lá? Olha só. Quem são os herdeiros? Os herdeiros são aqueles descritos no artigo 1829.
E eu quero agora a ordem de vocação hereditária. Prof, qual é a ordem de vocação hereditária? Como o próprio nome já diz, é ordem de vocação hereditária. Qual que é essa ordem? Vamos lá. Qual é a ordem de vocação hereditária? A gente vai ter aqui a herança, que é deferida aos descendentes do morto. Qual é a ordem? Primeiro para o filho. Se não tiver filhos, vai para quem? Para os netos do morto. Se não tiver neto, vai para o bisneto e por aí vai. Nesta ordem, ok? Nesta ordem. Agora, não havendo descendentes, a herança vai para quem? Para os ascendentes. Vai para os ascendentes. Em que ordem? Primeiro, pai e mãe. Não havendo pai e mãe, avô, avó. Não havendo avô e avó, bisavô, bisavó e por aí vai. Nesta ordem. Não havendo ascendentes, a herança vai para o cônjuge ou companheiro. Pergunta de prova. Morte de uma pessoa que é casada tem alguma diferença com a morte de uma pessoa que vive união estável? Zero diferença. Vai para o cônjuge ou companheiro de quem? Do morto. Não havendo cônjuge ou companheiro, a gente vai para quem? Quem? Olha lá em quarto lugar. Colaterais. Mas até que grau? Até o quarto grau. Quem são os colaterais? Quem são os colaterais? Aqui. Primeiro, irmãos, segundo grau colateral. Não havendo irmãos, sobrinhos, terceiro grau colateral. Não havendo sobrinhos, vai para quem? Para os tios, terceiro grau colateral. E não havendo os tios, vai para quem? Para os primos, em quarto grau. Professora, então vamos lá. Maria morreu, tá? Eu sempre mato a Maria aqui. Maria morreu. A herança da Maria vai para quem? Para os descendentes. Só que se Maria tem vários descendentes, primeiro para os filhos. Não havendo filho, vai para o neto. Não havendo neto, vai para o bisneto. E se não houver descendente, vai para os ascendentes. Primeiro, pai e mãe. Não havendo pai e mãe, avô, avó. Não havendo avô, avó, bisavô, bisavó. Não havendo bisavô, bisavó, vai subindo. Não havendo descendentes, não havendo ascendentes, a herança vai integralmente para o cônjuge ou o companheiro. Bonito? Bonito. Não havendo descendente, nem ascendente, nem cônjuge ou companheiro,
a herança vai para quem? Para os irmãos. Não havendo irmão, vai para quem? Para o sobrinho. Não havendo sobrinho, vai para quem? Para o tio. Não havendo tio, vai para quem? Para o primo. Roberta, já caiu na prova da OAB que o João morreu, mas ele tinha, ao mesmo tempo, vivos sobrinhos e tios. Sobrinhos e tios, embora sejam de terceiro grau, eles não concorrem entre si. O sobrinho tem preferência em relação ao tio, tá? Aí uma vez o aluno perguntou, professora, como que vai ter sobrinho se não tem irmão? O irmão morreu, Brasil, o irmão morreu e deixou sobrinho, tá bom? Então vamos lá. Agora entra aquele X da questão. Agora entra o X da questão. Professora, eu sei que quando a herança vai para os herdeiros, a gente tem que lembrar o que são herdeiros legítimos. Herdeiros legítimos são aqueles que estão previstos em lei. São esses aqui, ó. Ficou uma bosta. Herdeiro legítimo são esses aqui, tá? São essas pessoas aqui. Quem, professora? Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, colateral até o 4º grau. Mas herdeiro necessário, somente esses aqui. Ok? Então, a gente tem herdeiro legítimo, que é quem a lei diz ser herdeiro, e a gente tem o herdeiro necessário. Necessariamente recebe alguma coisa. Se a pessoa morre deixando alguma coisa, o herdeiro necessário necessariamente recebe alguma coisa. Professora, aí tá aqui a Maria. Maria vai ser uma personagem hoje da nossa aula, muito presente. Tá aqui Maria. Maria tem todo tipo de herdeiro que você imaginar aqui. Maria tem todo tipo de herdeiro. Tem filho, tem neto, tem bisneto, tem pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. É casada, tem irmãos, tem sobrinho, tem tio, tem primo, tá galera. Família gigantesca. Eu te pergunto, a Maria pode fazer testamento? Pode. Sempre é possível fazer testamento. Testamento sempre é possível. Testamento sempre é possível. Testamento sempre é possível. Agora, professora, se ela tem herdeiro necessário ou se ela não tem herdeiro necessário, é o que define o quanto ela pode deixar em testamento. Então, se ela tem herdeiro necessário, ela só pode dispor menos, ou melhor dizendo, até 50% dos bens. Tudo bem? Quando ela tem herdeiro necessário, eu vou até escrever aqui o até, para você não esquecer. Vou botar de vermelho. Se ela tem herdeiro necessário, ela pode dispor até 50% do patrimônio dela. Então, o que você vai observar? O que você vai observar? Maria tem aqui um conjunto patrimonial, tá? Esse conjunto patrimonial a gente divide ao meio. Uma parte, vou desenhar aqui, ó. Uma parte, que é essa parte amarela, é a parte disponível, que é a parte que ela pode deixar em testamento.
E a outra parte é o que a gente chama de indisponível. Então, se ela tem herdeiro necessário, a parte de 50% é o que a gente chama de parte disponível. Ela pode deixar para quem ela quiser. Professora, pode ser um outro herdeiro necessário? Pode, não tem problema. E essa parte aqui é indisponível, tá? Então, eu vou ter a parte... Fica uma bosta, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Eu vou ter a parte disponível e a parte indisponível. A parte disponível eu deixo para quem eu quiser. Disponível e a parte indisponível. Então, suponha que Maria tenha filho 1 e filho 2. Ela pode fazer testamento? Pode. Só que no testamento dela, ela só vai poder dispor de quanto? 50%. Ela pode pegar a parte disponível e deixar para o filho 1? Pode. Se ela faz a parte disponível e deixa para o filho 1, ou deixa para uma amiga, ou deixa para um tio, ou deixa para um irmão, ou deixa para qualquer pessoa, tá tranquilo. Tá tranquilo. Ela pode deixar para quem ela quiser. Imagina que ela deixou para o filho 1. Então, o filho 1 vai ficar com 50%, mas a parte indisponível, obrigatoriamente, vai ter que ser dividida entre os 2 filhos. Por quê? Porque são os herdeiros necessários que ela tem. Agora, se ela aqui não tem herdeiro necessário, mas tem irmão, primo, sobrinho, ela pode dispor em testamento até 100% da herança. Ela não tem que reservar, tá? Ela não tem que reservar cota parte nenhuma. Ela pode dispor para quem ela quiser. Até aqui tudo bem? Até aqui tá tranquilo? Tudo entendido? Vamos seguir. Imagina que a Maria faça um testamento. No momento que ela faz o testamento, ela não tem herdeiro necessário. Significa que ela pode dispor de 100% dos seus bens. Só que a vida segue. E aí ela encontra o amor da vida dela e tem um filho. Isso já caiu na prova da OAB. Quando o testamento surge depois do herdeiro necessário, quando o testamento surge antes do herdeiro necessário, o que a gente faz? Vamos lá. Então, imagina você o seguinte. Imagina que você tenha aqui a Maria. Maria fez o testamento. Vou até botar mais para cá, peraí. Imagina que a Maria fez o testamento e no momento que... Ó, a Raquel já infernizando a gente, né? Imagina que a Maria fez o testamento e no momento que ela fez o testamento, ela não tinha herdeiro necessário. O herdeiro necessário surgiu depois. Caiu até uma questão no exame de ordem que foi assim. Maria, não lembro os nomes, mas Maria fez um testamento deixando 100% dos seus bens para sua amiga Raquel. E aí a vida passou. Maria não tinha herdeiro necessário. A vida passou, a vida seguiu. Maria engravidou. No dia que o filho da Maria estava nascendo, na hora do parto, Maria morreu e o filho nasceu com vida, respirou. Beleza. Veja, no momento que ela fez o testamento, ela não tinha herdeiro necessário. Então, ela podia fazer 100%. Mas por um fato da vida, porque a vida não para, e graças a Deus a vida não para, o herdeiro necessário surgiu depois.
Não podemos presumir que a Maria teria a mesma conduta se no momento que ela fez o testamento ela já tivesse o filho. Então, nesse caso, a gente rasga o testamento. Rasgar o testamento, a gente rompe o testamento, tá? A gente rompe o testamento. Então, olha o que a gente vai ter aqui. Se ela fez o testamento e o herdeiro necessário surgiu depois, um beijo pro meu sobrinho Bambam. É caso de rompimento do testamento, tá? A gente rasga o testamento e vida que segue. Agora, Roberta, e se ela já tinha o herdeiro necessário e fez o testamento? Olha aqui, ó. Ela já tinha o herdeiro necessário e fez o testamento passando o limite da cota. Também já caiu no exame de ordem. Passando o limite da cota, é caso de rompimento? Não, não. Ora, se ela já tinha um herdeiro necessário e ela faz um testamento passando os 50%, quando ela morre, o que o juiz faz? Reduz. Então, verifique o momento em que o herdeiro necessário está presente. Olha para cá. Herdeiro necessário depois rompe. Herdeiro necessário antes é caso de redução da disposição testamentária. Tá? Então, é caso de rompimento e caso de redução. Vamos memorizar? Testamento, herdeiro necessário depois rompe, antes reduz. Testamento, herdeiro necessário depois rompe, antes reduz. Depois rompe, antes reduz. Tudo bem? Então olha aqui, ó. Depois rompe, antes reduz. Depois rompe, antes reduz. Tudo bem? Agora volta para o nosso esquema do 1829. Professora, então tá, eu sempre posso testar, eu sempre posso fazer testamento, de boa, perfeito. Mas, havendo herdeiro necessário, eu tenho que respeitar a parte do herdeiro necessário. Quanto que é mesmo? 50%. Então tá. Se a pessoa morre, vamos botar aqui, Maria morreu. Maria morreu e ela tem a lista de herdeiros. Ela tem filhos, ela tem os pais, ela é casada, ela tem irmãos, sobrinhos, tios, primos. A pergunta é, a herança vai para quem? Para os filhos. Para os filhos. Por quê? Tá na linha. Mas, professora, eu sei que em alguns momentos a herança vai ter que ser dividida com o cônjuge. Eis o momento. Eis o momento. Uai, professora, o cônjuge não tem que dividir a herança com o irmão? Não, porque se você chegou no irmão, é porque já não tem cônjuge, tá? Professora, dá um exemplo na parte de redução. Gente, Maria tem o filho 1 e o filho 2. A Maria pega, faz um testamento dispondo 60% dos bens dela para a amiga. O que o juiz faz? Reduz os 60% para encaixar nos 50%, que é o limite. Vai reduzir até o limite dos 50%. Entendeu? Agora vamos lá. Vamos lá. Preste atenção que a gente vai começar nossa confusão agora. Vai ter uma hora que o descendente vai ter que dividir
com o cônjuge ou companheiro do morto, se ele existir. Vai ter uma hora que o ascendente vai ter que dividir com o cônjuge ou companheiro do morto, se existir. Tudo bem? Mas o cônjuge ou companheiro vai receber sozinho, se não tiver nem ascendente nem descendente. O problema é o seguinte: nesse caso aqui, o cônjuge recebe sozinho qualquer que seja o regime de bens do casamento. Ah, professora, então o senhorzinho de 110 anos de idade casou com uma senhora de 35. Vou botar minha idade, de 39, beirando os 40. E ele era muito rico. Só que ele não tinha filhos. E ele não tem os ascendentes, porque se tiver é Munhá, né? Não tem os ascendentes. Essa pessoa morre. Se ele não tem descendentes, não tem ascendentes, ainda que eu, senhora de 39 anos, me case com esse senhor de 110, pelo regime da separação obrigatória de bens, porque a gente sabe que quem tem mais de 70 anos vai casar no regime da separação obrigatória de bens, eu vou receber a herança sozinha. Entendeu? Porque não importa o regime. De igual sorte, o cônjuge também vai dividir com o ascendente em qualquer regime de bens. Professora, por que você está colocando isso? Para te dizer que não interessa. Não interessa o regime nesses casos. Não interessa. Só vai interessar aqui. Porque vai ter hora que ele, sim, vai dividir com os descendentes e vai ter hora que ele não vai dividir com os descendentes. Prof, quando é que ele sim vai partilhar e quando é que ele não vai partilhar? Ora, ele sim e ele não. Quando é que ele que eu tô dizendo o mozão, tá? O cônjuge ou o companheiro. Quando é que ele não vai partilhar? E não se preocupe porque eu vou te explicar. Quando é que ele não vai partilhar? Quando ele for casado no regime da comunhão parcial de bens, sem bens particulares. O que diabo é isso, professora? Calma, se controla. Comunhão parcial de bens sem bens particulares. Comunhão universal de bens. E separação obrigatória de bens, que é o caso da Roberta, de 39, casando com um veinho de 110. Tá? E quando é que sim, o cônjuge do morto ou o companheiro do morto vai ter que dividir a herança? Vai ter que dividir a herança. Quando for comunhão parcial de bens com bens particulares, mas aí é só no bem particular, beleza? Quando for no regime da separação convencional de bens, qual a diferença da separação obrigatória e da separação convencional? Separação obrigatória de bens é imposta pela lei, né? Eu ia falar uma besteira aqui. O povo ali queima quengará, o povo para com isso. Regime de separação obrigatória para quem casa com mais de 70 anos
ou vive uma união estável com mais de 70 anos. Olha a súmula recente do STJ na área. Quem mais? Quem casa mediante causa suspensiva, tipo, já dispensou o ex, já fez o divórcio, mas não fez a partilha, porém, contudo, todavia, já encontrou o novo presente de Deus e quer garantir o ingresso. Aí casa. Casou, já sendo divorciado, mas sem fazer a partilha do casamento anterior, não vai dar certo. Não vai dar bom. Tudo bem? Olha o caminhão da aprovação passando na sua tela. E também quem necessita do suprimento judicial para o casamento, casa no regime da separação obrigatória. Separação convencional de bens é aquela de escolha das pessoas envolvidas. Ai, olha, o que vai valer aqui pra gente é o amor. Então vamos casar no regime da separação convencional. A gente está escolhendo isso. É você com os seus e eu com os meus. Tu não te mete aqui que eu não me meto aí, tá bom? E também no regime da participação final nos equestos. Até aqui, tudo bem? Não, professor, eu tô nervoso. Vamos lá. Tenha paciência. Vai ficar tudo bem. Prof, então vamos aos cálculos? Vamos aos cálculos. Eu quero calcular com vocês agora as possibilidades. Então eu quero que você dê um print nessa tela. E eu preciso que você acompanhe com muito carinho isso que a gente vai falar agora, tá? Vamos fazer Maria, Mary, nossa Mary. Vamos pegar a nossa Maria aqui, vamos matar a Maria fazendo todas as possibilidades dos descendentes. Vamos lá? Que maravilha! Vamos lá. Maria morre. Primeiro, a herança vai para os descendentes. Qual é a ordem? Filho. Não tendo filho, vai para os netos. Não tendo neto, vai para o bisneto e por aí vai. Exatamente nesta respectiva ordem. Isso significa que o filho não vai concorrer com o neto no mesmo nível de discussão da herança. Tudo bem? Esqueça o cônjuge de Maria. Esqueça companheiro de Maria. Foca no descendente. Já já a gente mete o louco e mete o cônjuge no meio. Vamos a todas as hipóteses? Acompanha junto comigo. Eu vou no beabá e você vai evoluir nos casos. Não é para ficar no chat. Mas, professora, e neste caso, se tivesse o filho morrido? Eu vou chegar lá. Então, concentra agora no esquema. Não fica perguntando, professora, mas e se... Não faz isso. Esquece. Vamos juntos aqui, porque a gente vai evoluir juntos, ok? Atenção. Vamos lá, olha só. Vamos botar aqui Maria. Maria tem o filho 1, filho 2 e filho 3. Maria morreu. Se a Maria morre, a herança vai para quem? Eita! Quando você define herança de Maria, definiu o que é herança? Professora, como que eu vou definir? Como que eu vou definir o que é herança? Rapaz, vai estar escrito na tua prova. João morreu deixando um apartamento na Barra da Tijuca e uma Mercedes 1945.
Pronto, definiu o que é herança. Herança são os bens do morto. Vai depender da tua prova, tá? Então, definir o que é herança, a gente divide por quem? Aqui, por 3. 1/3 para o filho 1, 1/3 para o filho 2, 1/3 para o filho 3. Perfeito. Vamos lá. Maria tem aqui o filho 1, filho 2, filho 3. O filho 1 tem o neto 1, filho 2 o neto 2, filho 3 o neto 3 e o neto 4. Maria morreu. Tá todo mundo vivo. Todo mundo vivo. Mas a gente já sabe que primeiro filho, se não tiver filho, neto, se não tiver neto, bisneto, se não tiver bisneto, vai para lá, para lá, para lá, para lá e vai indo. Então tá todo mundo vivo. Qual é a linha de pessoas vivas? Primeiro grau. Então eu vou ficar no primeiro grau de descendentes. Definir o que é herança de Maria, vou dividir por 3. Para o filho 1, filho 2, filho 3. Uai, professora, neto não vai receber nada? Nada, porque tá todo mundo vivo, uai. Que conversa fiada é esta? Tudo bem? Vamos lá. Maria tem filho 1, filho 2, filho 3, neto 1, neto 2, neto 3, tá? Maria morreu. Aliás, antes da Maria morrer, todos os filhos já eram falecidos. Se todos os filhos já eram falecidos, Maria morre, a herança vai para quem? Ainda estamos nos descendentes, não estamos? Estamos. Só que qual é a linha mais próxima, né? Qual o grau mais próximo de pessoas descendentes vivas de Maria? Segundo grau. Segundo grau. Ah, professora, então eu já não vou mexer com o filho, porque tá todo mundo morto. Definiu o que é herança, você vai dividir por quanto? Vamos botar mais um neto aqui para dar uma conta diferente? Neto 4. Eu vou dividir por quanto a herança? Por 4. Por quê? Eu vou entregar 1/4 para o neto 1, para o neto 2, para o neto 3, para o neto 4. Entenderam isso? Tá claro até aqui? Beleza. Agora vamos complicar mais um pouquinho. Maria tem o filho 1, filho 2, filho 3, neto 1, neto 2, vou botar o filho 2 com 2 filhos, neto 3, neto 4 da Maria, tá? Roberta, por que você tá colocando neto? Porque a gente tá falando do morto, e o morto é a Maria. Então a gente fala filhos da Maria, netos da Maria, pai da Maria, mãe da Maria, tá bom? Beleza, agora vamos lá. Imagina você que esse filho 1 aqui morreu. Morreu. Já é morto. E Maria, se esse filho 1 aqui já morreu, ele é o quê? Pré-morto. Maria morreu. Agora. Maria morreu agora. Roberta, se Maria morreu agora, eu me pergunto, então, qual é a linha de pessoas vivas mais próxima da Maria, em graus?
filhos. Então, vou ficar no primeiro grau. Só que o pré-morto, ele tem descendente, não tem? Tem. Se o pré-morto tem descendente, vocês adoram falar isso. O que vai acontecer aqui? Representação. Ok? Vai ter o fenômeno da representação. Então, se a Maria tem 3 filhos, 4 netos, Maria tem um filho pré-morto. A herança da Maria vai para quem? Vai para o filho 2. Vamos definir. Definiu herança? Eu vou dividir por 3. Vou entregar para quem? Para o neto 1, que na verdade representa o seu pai, filho 1, para o filho 2 e para o filho 3. Professor, eu não vou entregar nada para esses netos? Não, porque os netos não estão herdando nada. É só o neto 1 que representa seu pai ou sua mãe na sucessão do avô, só porque ele existe. Porque se ele não existisse, como ficaria? Olha só. Olha só. Maria tem o filho 1, filho 2, filho 3. O filho 2 tem o neto 1 e o filho 3 tem o neto 2. O filho 1 é pré-morto. Ele é pré-morto. Ele morreu antes da Maria. Maria, o filho 1 morreu em 2018, Maria morreu em 2023. Aí a Maria morreu agora. Tá? A Maria morreu agora. A herança da Maria vai para quem? A gente vai observar qual linha em grau mais próxima existe de pessoas vivas da Maria. Filhos. Então, a gente fica aqui no primeiro grau. Definindo o que é herança de Maria, eu vou dividir, neste caso, por quanto? Por 2. Vai para o filho 2 e para o filho 3. Certo? Eugênio já acertou, mas também o melhor do Brasil, primeiro colocado no concurso mais difícil da face da Terra, que é o povo rico do cartório, a gente não podia esperar outra coisa, né? Um beijo, Eugênio. Estamos na área, precisando de uma Nubank, me chama. Tá? Precisando de uma adjunta, me convide. Tá bom? Então é isso. Agora, professora, vamos observar os exemplos de novo. Olha só. Caso 1. Eu quero que você entenda. Eu não quero dúvida. Caso A. Em nenhum caso. Maria morreu, deixou 3 filhos. Pura e simplesmente, a gente divide a herança da Maria por 3. Tá? Divide a herança da Maria por 3. Ponto. Caso B. Maria tem 3 filhos, 4 netos. Filhos vivos, netos vivos. Então, a gente vai parar nos filhos, divide ali, bonitinho, para quem? Para os filhos. Exemplo C. Maria, vou tirar esses traços aqui para não confundir você. Maria tem 3 filhos, netos. Os filhos já são todos mortos. Os filhos já são todos mortos. Então, não tem representação. Porque se não tem filho vivo, a gente vai para quem? Para o neto. E é por cabeça, não é por representação. Então, eu vou dividir por 1, 2, 3, 4.
Tá certo esse caso. Tá bom? Caso D. Maria tem 3 filhos, 4 netos. O filho 1 é pré-morto, mas o filho 1 deixou o neto 1. Se o filho 1 deixou o neto 1, o neto 1 representa o pai. Então, eu vou dividir por 3, tá? Eu vou dividir por 3. Neto 1, que vai ter a representação do pai, neto, ou filho 2 e filho 3, tá bom? Caso E. O filho 1 é pré-morto, tem os netos, mas filhos vivos a gente fica nos filhos. Vamos dividir por 2, tá bom? Vamos para o caso F. Caso F. Maria tem filho 1, filho 2, neto 1, bisneto 1, neto 2, bisneto 2. O filho 1 já morreu. O filho 2 já morreu. Tá bom? A Daniela colocou aqui, então não considera representação quando perde a linha toda. Exatamente, tá? Aí o filho 1 morreu, o filho 2 morreu. É pré-morto. Aí Maria morre, vou botar aqui, ó, pré-morto. Pré-morto. Maria morre. Definida a herança de Maria, vai para quem? Qual é a classe de pessoas vivas mais próximo da Maria? Aqui, ó, neto 1 e neto 2. Então, eu vou dividir a herança por 2. Vai para o neto 1, para o neto 2. Ok? Vou complicar só mais um pouquinho. Caso G. Maria tem aqui o filho 1, filho 2, filho 3, filho 1, filho 2, filho 3, neto 1, bisneto 1, neto 2, neto 3. Vamos botar aqui, ó, bisneto 2. Tá? Professor, e se a Maria tiver um filho com a amante? Filho é filho. A gente não tem diferença de filhos do casamento, filhos fora do casamento. Filho é filho. E a lei não tem diferença de filiação, tá? Seja o filho desejado ou o filho que veio de um vínculo de socioafetividade ou o filho que veio de uma adoção. Qualquer filho é filho e todos os filhos possuem direitos iguais, tá bom? Excelente questionamento para a gente recordar. Aí, deixa eu te falar. Maria tem o filho 1, filho 2, filho 3, neto 1, neto 2, neto 3, bisneto 1, bisneto 2. Esse filho 1 morreu em 2018, o filho 2 morreu em 2019, o filho 3 morreu em 2020. Então, é todo mundo pré-morto. Pré-morto, 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 todo mundo pré-morto, tá? Aí, gente, o professor Eugênio tá mandando meter o dedo aí. Vou até beber uma água. A professora tem a mente poluída? Sim, claro. Pois muito que bem. Sigamos. A paz do Senhor, né, Brasil? Então, vamos lá. O neto 1 morreu em 2021. O neto 1 também é pré-morto. Eu já sei que a herança vai para baixo, vai para os descendentes, não é verdade? A herança vai para os descendentes.
Mas, professora, socorro Deus. E agora? Eu me pergunto, qual é o grau mais próximo de pessoas vivas na descendência em relação a Maria? A gente vem aqui, ó, os netos. Vamos definir o que é herança de Maria e vamos dividir por... Epa! Essa criatura aqui é descendente. E essa criatura aqui tem seus representantes. Então, os filhos representam o pai pré-morto na sucessão da bisa. Vou dividir por 3. Vou colocar aqui o bisneto 1 e o 2, recebendo a cota do neto 1, fazendo a cabeça do neto 1, o neto 2 e o neto 3. Beleza? Mete o dedo sem frescura. E é isso, produção. Vocês já sabem tudo. Beijo, tchau, um beijo, não me liga. Mentira. Você lembra da Rita? Ô, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Lembra da Rita das nossas aulas? Deixa eu te contar sobre essa Rita. Imagina a pessoa que mata o pai ou a mãe. Pois bem, é bem esse caso que você está pensando aí. O caso emblemático de Suzane Richthofen, que matou os pais. Perceba uma coisa. Aquele que atenta contra a vida do autor da herança, em sendo considerado herdeiro, será reconhecido indigno. E ele é excluído da sucessão. Não tem conversa. Ele é excluído da sucessão. Vaza. V-A-Z-A. Vaza. Vai ser indigno na... Tá bom? Então vamos lá. Caso H. Maria tem. O que vocês estão falando aí, gente? O G deveria ser igual o C? O C deveria ser igual ao G? Não, não e não. Por que que não? Porque aqui, gente, todos os filhos estão mortos. Então não tem representação. Eu só vou ter representação quando tiver alguém vivo. Entenderam isso? Pelo amor de Cristo. Vamos lá. Olha o caso da indignidade. Olha o caso da indignidade. Maria tem o filho 1, filho 2, filho 3. O filho 1 matou efetivamente a Maria. O filho 1 que mata a Maria, que mata a mãe, ele é indigno. Professora do céu, quais são os casos de indignidade? Artigo 1814. É o caso clássico da Suzane Richthofen. Matou os pais. Ela não pode receber a herança. Ela praticou um ato ignóbil, um ato horroroso em face do autor da herança. Cuidado.
Não basta o ato de indignidade, é preciso de uma demanda judicial reconhecendo a indignidade daquele herdeiro por sentença. Quem vai promover essa ação, óbvio, são os outros herdeiros, porque a pessoa não está mais aqui para falar nada, já morreu. E essa ação tem um prazo de 4 anos. Roberto, é possível o perdão de um ato de indignidade, tipo o filho que tentou matar a mãe, mas não conseguiu, tentou. A mãe está viva. Ela pode perdoar desde que seja de forma expressa em testamento ou outro documento, tá? Então, tudo bem. O filho matou a Maria. Ele vai ser reconhecido indigno. Professora, o que a gente fala para o indigno, tal qual a gente fala para o deserdado? A diferença é que o ato de deserdação, que está lá no 1961, 2, 3, 4 e 5, são casos, mas além dos casos de indignidade, existem os outros casos, que são casos menos, assim, são esdrúxulos, mas tipo menos grave que a indignidade, tá? Agora, deixa eu te falar uma parada. Presta atenção. O que a gente fala para o indigno e para o deserdado? Você, para mim, é uma pessoa morta. Como que a gente exclui um herdeiro do recebimento da herança? Tratando esse herdeiro como se ele fosse morto. Tipo, meu filho, foda-se você. Para mim, você é uma pessoa morta. Então, nesse caso, o indigno, ele é considerado morto. É uma ficção. Aí a herança da Maria será dividida por 2. Vai para quem? Filho 2 e filho 3. Agora veja. Caso I. Imagina Maria, filho 1, filho 2, filho 3, neto 1. Se o filho 1 tenta matar a mãe ou mata efetivamente, ele é o quê? Indigno. Ele é indigno. Robertina de Jesus. Em ele sendo indigno, eu te pergunto, ele não é considerado pré-morto? É. Mas, Roberta, ele não tem o neto, que é filho dele? Sim. Sim. Professora, se ele tem filho, eu vou dividir a herança por quem? Por 3. Porque eu vou entregar para o neto 1, que representa o pai, filho 2 e filho 3. Porque o indigno não é como se ele fosse morto? Pois bem, agora olha o detalhe. Imagina você, que é mais ou menos aqui o caso da Suzane. Imagine se Suzane tivesse filho. O filho da Suzane representaria a mãe no recebimento da herança do avô e da avó. Perfeito. Beleza. Só que em sendo filhos, por exemplo, menores, a mãe, que foi indigna no recebimento dessa herança, jamais poderia administrar esses bens dos filhos. E se o filho morre, esses bens recebidos na representação não vão para aquela mãe, nem que seja a única herdeira, tá?
Professor, eu ainda não entendi a letra C e o G. Brasil, vou dar na cara de vocês. Vamos de novo. Olha o caso C aqui. Por que que eu dividi por 4? Porque não tem nenhum filho vivo. Se não tem nenhum filho vivo, como que você vai aplicar a representação aqui, Brasil? Não tem como. Os netos vão herdar por direito próprio de neto da Maria, porque todos os filhos estão mortos. Diferente do G. Diferente do G. Por que? Do G não. Do D. Por que que aqui eu estou dividindo por 3? Porque só tem um filho pré-morto. Um filho pré-morto. Os outros estão vivos, então eu fico na linha dos filhos. Eu não vou para a linha dos netos. Eu fico na linha dos filhos. Vocês entenderam isso? Não existe representação quando está todo mundo morto. Eu desço a linha. Vou representar quem? Se está todo mundo morto. A gente segue para a linha seguinte. Olha aqui, ó. Primeiro vai para os filhos. Se não tem filho vivo, vai para o neto. Se não tem neto vivo, vai para o bisneto. Tudo bem? Professora, e o G? Por quê, professora? Por quê? Vamos lá. Maria tem 3 filhos, todos pré-mortos. Todos pré-mortos. Tem netos e bisnetos. Se todos os filhos são pré-mortos, eu vou para os netos. Só tem um neto pré-morto. Um neto pré-morto. Os outros estão vivos, então eu paro na linha dos netos. Só que esse neto pré-morto, ele tem filhos. Os filhos vão representar o pai na divisão com os outros netos da Maria. Por isso eu dividi por 3. Vai para o B1 e para o B2, que representa o neto 1, para o neto 2 e para o neto 3. Sacaram a ideia? Tudo bem? É como se o neto subisse e ficasse no lugar do pai. Exatamente isso. Se está todo mundo morto, não tem esse negócio de subir para o lugar de ninguém. Herda por direito próprio, real, oficial. Tudo bem? Certo? Pode, Bruna, pode, desde que seja um documento autêntico. Aí o juiz vai ter que interpretar, tá? Vossas Excelências entenderam? Tudo bem? Bora meter o cônjuge. Mete o cônjuge no meio. Agora eu entendi o G. Agora eu entendi, professora. Se fosse R$500 do pai, os 2 filhos, cada um receberia 250. Exatamente. Maravilhoso. Bora? Só não posso esquecer na hora da prova. O Supremo decidiu que no Brasil não há direito ao esquecimento, então, portanto, você não tem o direito de esquecer. Agora, cônjuge não. Cônjuge sim. É o mesmo caso da Matsunaga. Mesmo caso. Professora, fala os artigos do indigno. Indigno, 1814. Deserdação, 1961. Professora, se a Suzane tiver filhos após ter matado os pais, os filhos recebem? Não. Para você ser herdeiro, você tem que estar vivo na data da morte do autor da herança ou pelo menos concebido. O que surge depois fica. Mete o dedo, vamos lá. Então, vamos meter o cônjuge, tá bom? Eu vou fazer um caso do cônjuge e você vai aplicar para os demais. É só você pegar essas contas que a gente fez, essas daqui, e utilizar a base do cônjuge, tá?
e utilizar a base do cônjuge. Então, vamos lá. Olha só. Vamos lá. Quais os casos que sim? Sim o quê, professora? Quais os casos que sim concorrem? Comunhão parcial de bens com bens particulares, separação convencional de bens, participação final nos aquestos. Quais os casos que não? Comunhão parcial sem bens particulares, comunhão universal de bens e separação obrigatória de bens. Muito que bem, tá? Olha lá. Professor, eu ainda tô com dificuldade nessa parte. Lá no meu canal, Direito Como Nunca Se Viu, Roberta Queiroz, você vai encontrar os Robertas de Neve versões anteriores. Assista às aulas de sucessões anteriores. Eu dou outras dicas além dessas aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só. Aqui, a gente sabe que o cônjuge vai dividir a depender do regime de bens. Vamos meter o cônjuge aqui. Então, vamos lá. Maria é casada com o João. Maria tem o filho 1, filho 2 e filho 3. A Maria e o João são casados, preste atenção, são casados no regime da comunhão parcial de bens. O que significa esse regime? Regime da comunhão parcial de bens. Obrigada, viu, Pamela, pelo carinho aí no chat, a ajudar a gente também, a Pamela que está acompanhando a gente no chat aí. Muito obrigada, viu? Não é a primeira vez que eu vejo você sendo um amor de pessoa com a gente aqui, que tá dando aula. A Pamela, ela tá auxiliando a gente aqui no chat com as informações e ela acabou de divulgar ali o meu canal para vocês. Muito obrigada, viu, Pamela? De coração. Então, olha só. Casado na comunhão parcial de bens. Maria e João, então, o que consiste a comunhão parcial de bens? O que é adquirido antes do casamento é bem particular. O que for adquirido onerosamente na constância do casamento é nosso. Pô, mas tá só no meu nome. Não interessa. É nosso. É nós aqui, Queiroz. Professora, ganhei na loteria. Pois muito que bem. Meu pai que chegou pra mim e falou: Roberta, acertei na quina. Eu digo, quantos números? Ele, 3. Foi lá, ganhou R$88. E eu já achando que nós estava o quê? Rico, milionário. Mas tá valendo, né? Aí tá, beleza. O bichinho todo feliz, gente. Ganhou R$88,26, eu acho. Um negócio assim, mordido. Nota! Dó. Brincadeira. Aí, o que ganhou de loteria? 50-50. 6-6. Roberta, eu tenho um apartamento que é meu bem particular e eu alugo e guardo o aluguel. Porque se eu vier divorciar, eu tenho um dinheiro. Vai ter que dividir. Os aluguéis recebidos, os bens particulares é 6-6. Figuetes. Professora, que diabo é figuetes? FGTS. É nosso. Professora, mas assim, eu recebi uma herança. É só seu. Eu recebi uma doação. Só seu. Tá bom? Então vamos lá. Como que vai cair na sua prova? Vai cair assim. Maria e João são casados no regime da comunhão parcial de bens. Maria tem um apartamento antes do casamento. João tem uma casa antes do casamento. E os dois
adquiriram juntos um vasto patrimônio. Tá vendo aqui? O apartamento da Maria vale 1 milhão. A casa do João vale 1 milhão. E o patrimônio que eles adquiriram de casa, de carro, de Lamborghini, de não sei o que lá, dá 10 milhões. Roberta, comunhão parcial de bens. Se eles divorciassem, o que a gente ia fazer? Divide aqui. Filho. Que filho tem direito ao quê? Em divórcio de pai e mãe, tem direito a nada. No máximo pedir alimentos para o outro. O pai ou para a mãe. Maria vai embora com 5 milhões da metadinha dela e o patrimônio particular dela. E o João vai embora com 5 milhões e a metadinha dele. E o apartamento, a casa dele. Pronto. Mas olha só. Concorda que essa comunhão parcial aqui tem bem particular de cada um, que é o bem roxo, e bem comum. Onde a gente tem bem comum, a gente tem o quê? Meação. Aí vocês têm aquela mania besta de ficar falando: quem é mero não é herdeiro, quem é mero não é herdeiro, quem é mero não é herdeiro. Para! Não dá para você afirmar só assim, pura e simplesmente, porque você vai errar. Porque aqui existe meação. E o cara vai herdar. Porque veja, vamos lá, Maria morre. Maria morreu. Quando a Maria morre, a gente tem que definir o que é a herança da Maria. O que é a herança da Maria aqui? Professora, eu sei que a herança da Maria vai ser o apartamento dela, que vale 1 milhão, que é bem particular, e metade dos bens comuns. 5 milhões e 1 milhão. João, que ficou vivo, vai pegar a cota dele e vai embora seguir a vida e encontrar um novo presente de Deus. Vocês entenderam isso? E é isso, Brasil. Não tem essa conversinha fiada, não. Tá? Para de decorar errado. Então, vamos lá. Comunhão parcial de bens com bens particulares. É sim ou não? Dá uma olhada aqui. Comunhão parcial de bens com bens particulares. É sim ou não? Com bens particulares. É sim ou não? É sim, mas só nos bens particulares. Então, o que a gente vai ter aqui? Os bens... Vou botar de azul. Os bens de 5 milhões, que corresponde à meação, a gente vai dividir por 3. Vai para quem? Botei o filho 1 muito longe. Vai para quem? Filho 1, filho 2 e o que, gente? Filho 3. O bem particular... Vou dividir por 4. João, filho 1, filho 2 e filho 3. Então, como que vai ficar o nosso cálculo? Vamos verificar quanto que cada filho vai receber? 5 milhões dividido por 3 vai dar o quê?
1 milhão dividido por 4 vai dar o quê? 250 mil. Quanto que cada filho vai receber? Cada filho. Peraí que eu botei errado aqui. 250 mil. A professora tá fazendo a conta, tá, gente? Cadê que a professora, ela não consegue fazer muito bem as contas. 1.660.000. Oh, meu Deus. Eu sou burra. Ai, tô nervosa. Tudo bem? Vocês entenderam isso? João é meeiro? É meeiro. E ele tá herdando? Tá. Então por que você fica falando que quem é meeiro não é herdeiro? Conta aí pra mim essa história. Professora, faz eles casados no regime da comunhão universal de bens? Faço agora. Maria é casada com o João. No regime... Quem ri de mim, porque eu tava fazendo conta errada aqui. Ainda bem que a prova é objetiva. Mas tem cálculo, né? Então, olha só, Maria e João, beleza. Aí Maria e João são casados no regime da comunhão universal de bens. Aí tem aqui o filho 1, filho 2, filho 3. Se eles são casados no regime da comunhão universal de bens, a questão diz assim: antes do casamento, Maria tinha um apartamento. Antes do casamento, Maria tinha um apartamento. Antes do casamento, João também tinha uma casa. Cada um no valor de R$1 milhão. E ao longo do casamento, eles adquiriram um patrimônio total de 5 milhões. Maria morre. Como é que fica? Bolo doido. Comunhão universal de bens? Tudo nosso. A não ser que a Maria tenha recebido uma herança, por exemplo, dos pais dela, com cláusulas de incomunicabilidade, mas isso só produz efeito em onde, Brasil? No divórcio. No divórcio, tá bom? Aqui não. Agora deixa eu te falar. Então, a questão fala, olha, Maria tinha um apartamento de 1 milhão. Vamos botar aqui, ó. Tinha um apartamento de 1 milhão. Juntos eles adquiriram um patrimônio de 5 milhões. João tinha uma casa de 1 milhão. Só que como é comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, como é tudo junto, mete o bolo doido aqui, ó, é tudo nosso. Qual que é o valor total? 5, 6, 7 milhões. Porque junta tudo. Entendeu? Vocês estão vendo a diferença de um para o outro? Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Brasil, Brasil. Maria morreu. Se é tudo comunhão universal, eu quero que você me diga, comunhão universal é sim ou não? Comunhão universal é sim ou não? É sim ou não? É sim ou não? É não, professora. Aí, Maria morreu. O que a gente vai fazer? Vai ter que dividir no meio. O João vai pegar
3 milhões e meio e vai vazar com a parte dele. E a gente define o que é herança de Maria. O que é herança de Maria? Metade do que é comum. O que é metade do que é comum? 3 milhões e meio. Aí a gente vai pegar 3 milhões e meio e dividir entre quem? O cônjuge vai participar? É claro que não, produção. O cônjuge vai participar? É claro que não. Então a gente vai dividir por 3. 3 milhões e meio dividido por 3 vai dar 1,6666667 para cada um. Certo? E vai ser assim que você vai encaixar todos os casos. Professora, e se eles forem casados no regime... Você entendeu por que o João não entra aqui? Porque ele já tirou a metade. E dos bens da outra metade ele não tira mais. Professor, e se o pessoal for casado aqui no regime da separação obrigatória de bens? Bom, Maria, casada com João, tá? Maria tem, então, os bens dela, que é o apartamento. De 1 milhão. João tem os bens dele, que é a casa, também de 1 milhão. E para nisso. Por que para nisso? Porque cada um tem bens particulares, não tem essa história. E é a separação obrigatória. Juntos, eles possuem o filho 1, filho 2 e filho 3. Juntos, o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Professora, que acontece nesse caso? Maria morre. Separação obrigatória é não. É não. Tá? Na separação obrigatória é não. Então, a herança da Maria, que corresponde ao apartamento de 1 milhão, vai ser dividido somente entre o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Por quê? Porque o legislador não quis que o João dividisse nesse caso, porque é regime da separação obrigatória de bens. Mas, professora, e se fosse uma separação convencional de bens? E se fosse uma separação convencional de bens? Recebe ou não recebe? Olha lá. Maria é casada com o João. Maria tem o apartamento dela. E João tem a casa dele. 1 milhão, 1 milhão. Eles possuem filho 1, filho 2, filho 3. Tá? Filho 1, filho 2 e filho 3. Maria morreu. Se a Maria morre, o que é a herança da Maria? O que é a herança da Maria? O que vai ser herança da Maria? Opa, fazendo errado aqui. Herança da Maria vai ser o apartamento da Maria. Só que a separação é convencional, não é? Na separação obrigatória, é não. Porque o legislador entendeu que não. Mas na separação convencional, é sim. Então, a herança vai ser dividida por 4. Por 4. Vou entregar para quem? Para o João, para o filho 1,
filho 2 e filho 3. Entenderam? Professora, e se ela tiver um filho fora do casamento? E se ela tiver mais filhos? Vamos lá. Vou pegar um caso aqui agora que o cônjuge vai dividir com os filhos, tá bom? Vamos pegar o exemplo, para facilitar a nossa vida, da separação convencional. Mas essa regra vai se aplicar sempre que o cônjuge concorrer, tá bom? Essa regra se aplica sempre que o cônjuge concorrer. Isso que eu vou te explicar agora. Vamos lá. Imagina você que a Maria... Vamos botar a Maria aqui. Maria é casada com o João. E eles são casados no regime da separação convencional de bens. Você já sabe que na separação convencional de bens é assim, né? Assim. Maria, ela tem um filho do primeiro casamento. Aliás, vamos trabalhar uma coisa aqui primeiro, antes disso. Ela tem um filho. Ela tem 3 filhos com João. Não, ela tem 4 filhos com João. Separação convencional de bens. A Maria tem como bens particulares o apartamento dela, que vale 1 milhão. Tá? E o outro caso. Mesma situação. Maria é casada com João no regime da separação convencional de bens. Maria tem o apartamento dela, que vale 1 milhão. Você sabe que na separação convencional de bens, eu já te falei, o João concorre. Ele vai concorrer real oficial, né? Pois é. Só que a Maria tem um filho antes do casamento. Tem um filho antes do casamento. E com o João, ela teve mais 3 filhos. Tá? Filho 2, filho 3 e filho 4. O João tem um filho também do primeiro casamento, que é o filho 0. Tudo bem? A gente está falando da morte da Maria. Maria morreu. Nesse primeiro caso, vamos lá. O que é a herança da Maria? Herança da Maria vai ser o apartamento. Eu vou dividir com quem? Eu já sei que o João vai entrar na partilha. Porque a lei diz que ele concorre com os descendentes se for casado no regime da separação convencional de bens. Agora, se a gente está falando da morte da Maria, a gente tem que saber quem é herdeiro da Maria. Se a gente está falando da morte da Maria e os filhos são só do João, eles não são herdeiros da Maria. Filho do coleguinha é. Tá? Tudo bem? Dei uma viajada aqui agora. Então, filho que é só do coleguinha fica. Quando o coleguinha morrer, fizer a passagem, aí tu briga com a herança pra lá. Mas a herança minha aqui não, Brasil, tu não é meu herdeiro. Tá? Aí, o filho, só se for filho sócio-afetivo, tá? Filho sócio-afetivo é filho. Agora vamos lá. Eu vou dividir a herança aqui por quanto? Por 4.
Minto, por 5. O João, ele concorre, não é? Só que deixa eu te falar, quando o João estiver concorrendo com filhos comuns, ele não pode receber menos de 1/4 da herança. Ah, professora, então sempre que ele for partilhar a herança só com filhos comuns, ele não pode receber menos que 1/4. Não pode. Então eu não vou dividir por 5. Eu vou tirar 1/4 para o João e os outros 3/4 eu vou dividir entre os filhos. Aqui vai para o João. Ok? Roberta, como assim? Então vamos botar valores aqui. 1/4 de 1 milhão é o quê? 250. Então o João vai receber 250, é 250, né, gente? O João vai receber 250. Não vai? Ah, vai. E os outros 750 eu vou dividir por 4 entre os filhos. Vocês entenderam? Mas, professor, e se fosse só 3 filhos, como a gente fez aqui? Cadê? Ele não vai receber menos de 1/4 aqui. Porque ele vai receber pelo menos 1/4, tá vendo? Porque são só 3 filhos. Tá? Só 3 filhos. Se o povo não torrar de like na minha aula aí, eu não volto amanhã. Pronto, falei. Agora, isso tem que ser concorrendo com filhos. Eu vou até trocar a palavra filhos e colocar descendentes. Tá? Com descendentes comuns. Agora, professora, e nesse caso aqui? Primeiro, eu quero que você defina, vamos grifar de amarelo, quem é herdeiro da Maria. O filho 0 ali é só do João. Tá? É só do João. Professora, e agora? E agora, professora? Eu tenho 48 likes e tem 492 pessoas ao vivo. Só saio quando tiver 500 likes. Eu volto amanhã só se tiver 500 likes aqui antes de eu terminar a aula. Senão, não volto não. Não precisa nem contar comigo. Definindo o que é herança de Maria. É o quê? O apartamento. Esse filho 1 é só da Maria. Pois muito que bem. Se é só da Maria, Brasil, se é só da Maria, eu vou dividir por cabeça. 1, 2, 3, 4, 5. Eu divido 1 milhão por 5. Dá quanto? 200 mil. 200 mil para cada. Tá? Tudo bem? Misericórdia. Professora, teve uma pergunta ali. E se um filho abrir mão da herança? Quem renuncia pode se retratar da renúncia? É não. Quem renuncia não tem essa história de se retratar, é não, Brasil. É não. E o que acontece com a cota do que renunciou? Vai para os demais. Divide entre os outros lá. E vai ser feliz. Se a senhora não voltar, não vou fazer a prova e ponto. Me dê likes.
Tá terminando a aula. Eu vi uma pessoa colocando ali, mas professora, fala daquela história do irmão bilateral, do irmão unilateral. A gente não trabalha com essa palavra bilateral, unilateral em relação a filhos, porque ainda que seja filho fora do casamento, a gente nem fala mais isso. É filho, filho é filho. Vou dificultar meu desafio. Se não for todo mundo curtir o meu canal agora, ser inscrito no meu canal, deixa eu ver quantos inscritos eu tenho. Pois bem, tô olhando aqui. Se não for todo mundo pra lá curtir meu canal agora, que eu vou botar um coração aqui, é só você clicar no meu nome. Um coração, vou botar uma cara de espanto. Aí eu não volto amanhã. É na base da ameaça? É. Vai ter que me amar. Pronto. Bora. Como que fica esse negócio do irmão? A gente sabe que quando chega nos irmãos, a gente vai ter, já não tem descendente, ascendente, cônjuge, já não tem nada disso. Então, como que fica essa história? Vamos botar a Maria aqui como exemplo dos irmãos, tá bom? Imagina a Maria, aliás, vamos botar aqui pai, mãe da Maria, aí vem a Maria, agora a Maria tá aqui embaixo, ó. O irmão 1 e o irmão 2. Toda vez que você pegar uma questão de direito civil assim, sucessões, você já vai meter o doido e desenhar, tá bom? Aqui a gente vai observar o seguinte. O pai e a mãe da Maria já faleceram e a Maria deixou uma herança. Qual é a herança da Maria? O apartamento de 1 milhão. Tá? O apartamento de 1 milhão. Professora, não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, não tem companheiro? A herança vai para quem se a Maria morre? Vai para o irmão 1 e o irmão 2. Vai dar 500 mil para cada um. Certo? Agora, se quem renunciou tiver filho, professora, não importa. Vida que segue. Renúncia é renúncia, tá? Aí, deixa eu te falar. O pai tem o irmão 1. Aí o pai casou com a mãe da Maria. Aí eles tiveram a Maria, o irmão 2 e o caçulinha aqui, irmão 3 da Maria. Os pais são falecidos e a Maria não tem descendentes, tá? Não tem descendentes. Então a herança vai para o irmão realmente. Agora, ela tem irmão unilateral e bilateral. Quando você só tem irmão bilateral, divide por cabeça. Quando você só tem irmãos unilaterais, também divide por cabeça, tá? Irmão unilateral, divide por cabeça. Eu tenho um irmão por parte de pai e um irmão por parte de mãe. Divide por cabeça. Agora, quando você tem irmão uni e bi, você vai ter que atribuir o peso. O irmão unilateral, ele não é só meio irmão, então ele tem direito a uma cota só. O irmão bilateral, ele não é duplamente irmão, então ele tem uma cota dupla. Tá bom? Ele tem uma cota dupla. Ah, professora, então a Maria morreu e deixou a herança dela, que é o apartamento de 1 milhão. Como que eu vou dividir essa herança? Eu vou somar os pesos. Eu tenho 2 irmãos com 2 pesos cada um. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar 1 milhão
dividir por 5 vai dar quanto? 200.000 reais. O irmão unilateral, que é o irmão número 1, só por parte de pai, vai receber uma cota de 200.000. E o irmão 2? 400.000, porque ele vai receber uma cota dupla. E o irmão 3? 400.000, porque ele vai receber uma cota dupla. Entenderam isso? A gente só faz essa diferença atribuindo peso 2 ou peso simples, peso 1, quando se trata de irmãos e sobrinhos. Vamos verificar como ficaria com os sobrinhos? É a mesma regra dos irmãos. Aliás, se o irmão é pré-morto e tem filho, o sobrinho também representa o irmão, tá? Aquela história da representação também se aplica aqui nos irmãos. Então, olha só. Imagina aqui que tem o sobrinho e o sobrinho. Se os irmãos são falecidos, eu aplico a mesma regra. Vou dividir os sobrinhos por cabeça. Se aqui, nesse segundo caso, o irmão 1 é pré-morto, mas tem o sobrinho 1. O irmão 2 é pré-morto, mas tem o sobrinho 2. E o irmão 3 é pré-morto, mas tem o sobrinho 3. De qualquer forma, como todos os irmãos são falecidos, a gente segue para os sobrinhos. Eu aplico a mesma regra. Sobrinho unilateral tem direito a uma cota única e sobrinho bilateral tem direito a uma cota dupla. Você sempre vai aplicar essas regras. Agora, quando estiver tratando de tio, quando estiver tratando de primo, não interessa se por parte de mãe, por parte de pai, mete o louco, divide todo mundo por cabeça, tem 50 primos, vai dividir por 50. Tem 800 tias e tios, vai dividir por 800. Tá bom? Professora, repete essa explicação. Repito com o maior prazer do mundo, porque eu quero que você acerte. Vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho irmão 1 e irmão 2, que são irmãos de mesmo pai e mesma mãe. Divide por cabeça. O apartamento da Maria, que vale 1 milhão, vai ser 500.000 para cada um. Tá bom? Agora, imagina que o irmão 1 da Maria já tem aqui o sobrinho 1 e o irmão 2 tem o sobrinho 2 e sobrinho 3 da Maria. Se os irmãos estão vivos, divide entre os irmãos. Agora, se os irmãos são falecidos, divide entre os sobrinhos. Nesse caso, como os sobrinhos são bilaterais, divide por cabeça, beleza? Divide por cabeça. Agora, se a gente está diante da unilateralidade, tipo, vamos apagar esses sobrinhos aqui. Maria tem 3 irmãos. Um irmão por parte de pai, que é o irmão unilateral, só por parte de pai, e 2 irmãos por parte de mãe e pai. São bilaterais. Irmão bilateral, quando estiver concorrendo com o irmão unilateral, tem direito à cota em dobro que couber ao irmão unilateral. Então, eu tenho que atribuir pesos para poder fazer o cálculo certinho. Eu sempre vou colocar peso 2 para o bilateral, peso 2 para o bilateral e peso 1 para o unilateral. Eu somo os pesos, 1, 2, 3, 4, 5, divido a herança pelo somatório dos pesos, 5. Vou atribuir uma cota 1 para o irmão unilateral e uma cota dupla para o irmão bilateral. Se você tivesse diante da morte dos irmãos e partilhando essa herança entre os sobrinhos, você faria a mesma regra, tá? Faria a mesma regra. Se o irmão aqui 1
tinha o sobrinho 1, o irmão 2, o sobrinho 2, o irmão 3, o sobrinho 3 e o sobrinho 4. Eu também iria aplicar peso duplo. Peso 1 para o sobrinho 1, peso 2 para o sobrinho 2, peso 2 para o 3, peso 2 para o 4. Como todo mundo tá morto, tá? Aí eu iria fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ia dividir 1 milhão por 7. Sempre atribua peso duplo ao bilateral. Mas isso aqui é só em relação a irmãos, tá? Filho é filho. Seu filho é seu filho. Filho do morto é filho do morto. Não interessa de onde veio, ok? É filho, certo? E vencemos o nosso primeiro encontro, nosso primeiro episódio de um direito civil em 7 dias. Dia 1, sucessões. Eu espero de coração que você tenha gostado. Siga meu canal no YouTube, siga meu Instagram, @Prof. Roberta Queiroz. Meu canal no YouTube é Direito Como Nunca Se Viu. E eu quero, com todo o amor que eu sinto pelos meus alunos, seguir firme e forte no propósito. Eu sei que esses 7 encontros, eles acabam com a minha garganta, acabam com a minha voz, acabam com o meu juízo, aperta a minha mente, mas eu tô aqui com muito amor por vocês e a gente vai seguir até o fim, rumo aos 7 pontos. Entra lá no meu canal, veja os Robertas de Neve anteriores, dos temas que vocês têm dúvida. Tá tudo divididinho por tema lá no canal. Aproveite, estude, garanta sua pontuação, não é impossível e nós vamos fazer o que for para que você consiga sua aprovação, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, boa noite, descansem, porque amanhã é um novo dia de novas lutas e novas batalhas e novas conquistas, tá bom? Um beijo para vocês, meus amores. Cheiro no cangote. Espero que esse cangote esteja realmente cheiroso. Tchau.